bipolar. We just want to say something to the people them. No vex, follow me then. Yay! Ha! Nobody wanna see you rising, and when you do they don't even like it. Ebola come let them give you a license. Don't take many souls go away. One Lord have mercy. Don't even know what to say. Thank God that it's over. No time for the haters. Watch me do Azonto, Azonto, Azonto. Now watch me do Azonto, Azonto, Azonto. Now watch me. After the cappella, two man are holding us too. Okay. I say we put we life and risks for we Salem people them. Enjoying the fight for make Ebola done. Not discriminate we. Saying I beg, we the beg. Yeah. We not to the Ebola virus. Not discriminate we. Now we they do the dirty things. Yeah. What you all your family no one do. Not discriminate we. So now beg, we the beg. We not to the Ebola virus. Olá, eu sou Guilherme Aderaldo. Estou aqui na companhia da Gabriela Lamas e você acabou de ouvir um compilado onde juntamos um trechinho da música Bye Bye Ebola, do músico serra-leonense Block Jones, a uma música improvisada, no estilo hip-hop, onde jovens moradores de Freetown, capital de Serra Leoa, questionam o estigma e a discriminação que pesaram sobre a população local após o surto do vírus na região, alguns anos atrás. E nós começamos nesse ritmo porque esse pequeno país africano e os desdobramentos simbólicos, políticos e sociais relacionados à disseminação do vírus Ebola, especialmente entre as mulheres, foram lugar e tema da pesquisa da antropóloga Denise Pimenta, nossa convidada de hoje aqui no Antropólis, que, como vocês já sabem, é um podcast dedicado ao campo dos estudos urbanos e audiovisuais, vinculado ao programa de pós-graduação em antropologia da Universidade Federal de Pelotas. Bom, e nesse nosso quarto episódio, realizado em parceria com a revista Tessituras, a gente conversou com a Denise não só sobre a sua pesquisa em Serra Leoa, né, e os muitos desafios envolvidos na construção das condições para sua produção, mas também falamos, entre outros assuntos, a respeito da contribuição que a própria pesquisadora deu ao suplemento às ciências sociais em época de pandemia e inquietações coletivas, que foi publicado recentemente pela Tessituras, onde ela amplia a sua reflexão para o caso que nós estamos vivendo atualmente, né, diante da pandemia mundial do coronavírus, quando uma série de desigualdades estruturais envolvendo classe, raça e gênero acabam, infelizmente, sendo reforçadas. Formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, com mestrado e doutorado em Antropologia pela Universidade de São Paulo, a Denise migrou do campo da Antropologia da Religião, no mestrado, quando ela se dedicou a pesquisar aspectos do catolicismo popular, para a grande área dos estudos africanos no doutorado, né? É isso aí. A Denise diz que a ideia de estudar a epidemia de Ebola se impôs à pesquisa dela, como vocês vão ver mais adiante. Mas que a escolha de fazer campo em Serra Leoa sempre esteve presente no seu imaginário. Talvez ligado a memórias que ela trazia desde a década de 90, quando via jornais, revistas, imagens e histórias do continente africano retratados também pelo cinema, fortemente marcados pelo frame das guerras e por uma espetacularização da violência. Impressiona a capacidade de resiliência dela diante de tantos desafios para conseguir chegar até Serra Leoa, transformando seu projeto conforme os novos desafios. E uma das coisas que a Denise acabou descobrindo foi o fato de que a pesquisa dela havia começado muito antes do que ela imaginava. Ao ouvi-la, então, aprendemos que o campo não se resume a um lugar para onde a gente vai, nem a um destino fixo, mas é algo que fica com a gente e que levamos para onde vamos, justamente porque é um empreendimento teórico e, em grande medida, é afetivo, que nós construímos antes, durante e depois de alcançar o destino almejado. E vamos agora à entrevista do episódio de hoje. Bom, então hoje, para entrevistar a Denise, nesse nosso quarto episódio do Antropólis, eu tô acompanhado, como vocês sabem, pela Gabriela. Oi, gente, tudo bem? Bem-vinda, Denise. Além da professora Adriane Rodolfo. Tudo bem, pessoal? Bem-vinda, Denise. Do professor Francisco. Saudações a todos e a todas. E do Ítalo, nosso colega aí da graduação. Salve, galera. Bom, e a gente tá aqui hoje, então, conforme vocês sabem, para dar as boas-vindas para Denise Pimenta, sobre quem vocês já ouviram um pouquinho na nossa introdução. Tudo bem, Denise? Como é que você tá? Oi, Guilherme. Olá, pessoal. Gabriela, Adriane, Francisco, Ítalo, os ouvintes e ouvintes. Eu queria agradecer muito o convite. Estou muito feliz e animada. Bom, Denise, então, para começar, a gente queria te ouvir um pouco sobre o seu percurso, né? Você comentou nos bastidores que você tinha mudado o projeto de pesquisa
do doutorado, que inicialmente era sobre processos envolvendo a justiça reparativa, né, depois do longo período de guerra civil em Serra Leoa, né? Mas, pelo que você comentou, o ebola acabou se impondo, né, sobre o seu campo, o que te obrigou a mudar o foco da tua pesquisa, né? Você poderia contar um pouco sobre esse processo? Quer dizer, como foi o processo para construir as condições de possibilidade para a sua ida, né, efetiva para Serra Leoa num período tão complicado e tão turbulento quanto esse que marcou o teu doutorado? Assim, o início, quando eu resolvi mudar o projeto, foi uma correria muito grande. Eu conhecia Serra Leoa por essa vontade de ir para Serra Leoa, mas eu não conhecia a bibliografia, eu não conhecia ninguém na Serra Leoa, não sabia o que precisava ser feito para ir para Serra Leoa. Eu imaginava que era obrigatório apenas a vacina da febre amarela, e quando eu descubro, felizmente, o Instituto Emílio Ribas, aqui em São Paulo, eu digo que a minha pesquisa começou no dia que eu pisei no Instituto Emílio Ribas, né, que é um hospital público, referência em São Paulo, referência no Brasil e também uma das referências no mundo em vacina, em tratamento público. E ali eu encontrei a medicina do viajante. A primeira vez que eu fui indicada por uma auxiliar de enfermagem num posto. Ela me indicou, olha, mas você vai precisar de muita coisa para ir para esse país. E eu lembro que eu sentei naquele dia, eu chorei, mas eu chorei porque eu sabia o tanto que ia ser difícil, sabe? Não era de desistência, não era nada. Eu dei aquele choro, mas agora eu vou. E liguei para o Instituto Emílio Ribas, chama Medicina do Viajante, não é só em São Paulo que tem no Rio Grande do Sul, tem em Minas, né? Nos institutos públicos de saúde geralmente tem. Infelizmente, agora está sendo sucateado. E ali, me deparei com 3 médicos, professores da USP, e nos seus consultórios não tinham nada que me lembrasse medicina. Alguns deles nem vestiam branco ou jaleco. Eu me deparei com mapas, né? Eram estudiosos de epidemias, pandemias, parasitas. Então, aquilo ali foi quando começou. Aquilo ali era final de 2014, foi quando começou realmente o início do meu campo. Então, dali para a viagem para Serra Leoa, eu fiquei 1 ano tomando vacina. 17 doses de 15 vacinas diferentes. Quase todas elas disponibilizadas pelo SUS, acompanhada de médicos, professores de uma universidade pública. O remédio contra a malária que eu levei para Serra Leoa, que amigos pesquisadores do Reino Unido e dos Estados Unidos ficaram impressionados. Eu tinha aquele remédio, aquele medicamento de forma gratuita. Alguns deles não compraram porque era muito caro. Então, assim, as únicas vacinas, eu tive que pagar umas 4 vacinas, eu acho, caras, mas não eram vacinas que eram obrigatórias, eram recomendadas. Eu começo a tomar as vacinas, os casos vão subindo ao longo de eu tomando as vacinas. Então, foi o meu campo, a transformação do meu campo, ela se impôs, né? Estudar o pós-guerra, né? Pós-guerra, transforma uma pesquisa para estudar sobreviventes do ebola, sem conhecer ninguém, sem saber o que tomar, como fazer. Ali eu comecei a traçar um caminho muito longo, muito duro, juntar o dinheiro que eu tinha com presentes da minha mãe, com o meu marido pagando o aluguel sozinho. Então, essa loucura mesmo da pesquisa no Brasil, que não é só minha, né? Para mulheres pretas e homens pretos ainda é muito mais difícil do que isso. As dificuldades que eu tive não chegam nem aos pés de várias outras pesquisas, muito mais difíceis financeiramente do que a minha. Comecei a entrar em contato com intelectuais da Serra Leoa, pesquisando no Google Scholar, e fui muito bem aceita pela minha supervisora de lá, Aisha Fofana Ibrahim. Ela é uma pesquisadora feminista, estudou nos Estados Unidos, né? Tem 2 filhas estadunidenses,
mas ela é uma professora que ela é de uma terceira geração, que a gente fala, africanos, que ela sai para estudar fora, nos Estados Unidos, o marido dela estudou no Canadá, e eles voltam. Então, eles são intelectuais negros, né, porque a Serra Leoa é basicamente negra, intelectuais, né, eles participam de uma elite intelectual do país, eles saem para estudar, mas eles voltam, então eles são os professores da nova geração. E ali ela foi muito bem aceita. Eu acho que talvez, até pela minha inocência, sabe? De contactar ela assim, por e-mail, me explicar e ser uma menina do Brasil e por outras coisas também, que quando eu cheguei à casa deles, eu vi, eles são muito admiradores dos projetos à esquerda dos governos da América Latina. Eles conheciam muito sobre o Lula, sobre os projetos no Brasil, e também sobre todas as discussões de mudança social na América Latina. Então, acho que tudo coadunou, sabe? Apesar de ter sido muito difícil, dinheiro, todas essas vacinas, todo um mundo da antropologia. E talvez a gente pense assim, esse é o mundo meio malinovskiano, né? Esse mundo que imagine-se a leitora, imagine-se o leitor, mas para mim foi muito difícil. Assim. Foram tempos eu acho que foram tempos de muita ousadia minha, porque eu precisava ser ousada a ir atrás das coisas. E além disso, era muito difícil o visto, né? O visto eu tive que pagar. Então, foi um campo que demorou a ser feito. Eu lembro que eu tinha muito desespero, porque os meus colegas e amigos do doutorado já estavam terminando a primeira ida a campo, ou eles estavam já bem avançados, né, no doutorado, e eu, em 2015, final de 2015, eu estava indo para campo pela primeira vez. Mas não me arrependo. Acho que foi fundamental, porque tudo isso explica muito do que eu usei em campo, das metodologias, de como eu fiz campo, de como eu viajei. Explica também por que eu mudei as minhas referências e por que eu mudei as minhas ideias, né? É muito comum as pessoas estudarem, fazerem campo em África e fazerem seus doutorados de sanduíches. Estuda os PALOPs, né? Que são os países de língua do português em África, né, os lusófonos, e vai fazer doutorado de sanduíche em Portugal, os francófonos, e vai para a França. Eu queria ficar basicamente na Serra Leoa, eu queria estar na universidade em Serra Leoa, viver na Serra Leoa, e felizmente, por uma rede que eu consegui criar através da Aisha, rede de feministas, tanto intelectuais, mas principalmente mulheres de comunidades. Eu comecei pela rede dela, depois eu fiz a minha própria rede, viajando sozinha, fazendo tudo sozinha, mas sempre tendo o aparato, sabendo para onde que eu ia, com quem eu podia falar, o que eu deveria fazer. E foram com essas mulheres, para já fechar essa primeira pergunta, eu sei que eu estou me estendendo, mas justamente para mostrar que os caminhos, eles não foram tortos. Eu posso dizer que tudo que podia dar errado nesse doutorado, deu. Tudo. Acho que eu estou me colocando num lugar assim, vamos entender, né? Eu sou uma mulher branca, de classe média, que pôde ter o apoio da família. Dentro disso, o que poderia dar errado, deu. Mas nada me tirava uma certa tranquilidade de ter uma rede de mulheres. Aquilo ali me deixava muito tranquila. Tudo que acontecia de muito difícil, inclusive fui roubada 2 vezes, a câmera que eu tinha, fui roubada, fui 2 vezes para delegacia, isso eu posso falar mais para frente. Então, tudo que acontecia de muito difícil, desde aqui do Brasil, eu tinha uma rede de mulheres, por exemplo, aqui. Apesar do meu orientador ser o John Dossey, eu sempre tive o apoio intelectual da professora Laura Moutinho, que também é professora da USP, que estuda a África do Sul. Eu tive o apoio da Aisha, que me recebeu na casa dela. Ela não me conhecia.
E eu tive aquele apoio dela me mostrar não só o país, mas me mostrar também a bibliografia, e me mostrar a universidade, ter paciência com o meu tempo, aprendizado, né? Tive a oportunidade de que ela me encaixasse na rede dela e que a rede dela me mostrasse outras redes. Porque eu tinha o projeto de estudar sobreviventes. Quando eu cheguei lá, a gente tem ideia de que vai encontrar sobreviventes pela rua, e não é bem assim. Então, eu entendi que eu teria que ir para o interior, eu teria que ir para as comunidades, distantes 7 horas, onde não tem luz, não tem água tratada. Foi ali que eu fiz a minha tese, nas varandas. Eu morei numa maternidade muito pequena, imagine uma maternidade que é um quarto, que não tem luz, não tem água tratada. Foi ali que eu fiz a minha tese. Que ali, enquanto esperava uma mulher parir, ouvindo as mulheres, muitas coisas eu não entendia, porque a comunidade onde eu mais vivi, eu falo crio muito mal. Eles falam que é um uó crio, um crio feio. Mas elas falavam Mender, mas ali elas tinham esforço de me traduzir, e a gente ficava muito tempo juntas, então a gente se entendia bastante. Então, enquanto uma mulher paria uma criança, eu ouvia sobre a guerra, eu ouvia sobre o ebola, que em 2015 eu ainda chego com o ebola, mas o ebola está controlado. Eu vi que é muito mais difícil declarar o fim de uma epidemia do que o início. A tensão que é para se chegar ao fim, né, para a OMS declarar o fim naquele país. Mas, surpreendentemente, em 2017 foi muito melhor. Quando eu voltei em 2017, quando já não tinha mais ameaça do vírus, porque ali eu fui viver com a comunidade. E ali eu fui entender por que mais mulheres tinham morrido por conta do vírus do que homens. Perguntei uma menina, na época, 18, 19 anos, estudante da Fura Bay College, né, que é a universidade de humanidades de lá. Ela me falou, because of love, né, que é por conta do amor, que é isso, a mulher, ela mesmo não sendo o que a gente chama de grupo de risco, ela é a que cuida. Então, enquanto ela está cuidando do marido, do ancião doente, ela está fazendo a comida para o filho, ela está indo no mercado, ela está vendendo no mercado. Então, ela é por isso que a minha tese chama o cuidado perigoso, né? Cuidado perigoso, tramas de afeto e risco na Serra Leoa. Epidemia ebola contada por mulheres vivas e mortas. E daí, a Serra Leoa ela é basicamente negra. Mas, desde lá, eu já entendia que mais mulheres numa pandemia, numa epidemia, aí vocês podem pegar, não precisa ser o ebola, pode ser zika, pode ser malária. As mulheres sempre vão ser as mais afetadas, mesmo que não sejam aquelas que mais morram. Por quê? Porque elas são as que cuidam. Então, a carga de trabalho é muito maior, né? A carga, o trabalho do cuidado é muito maior. Sabia que também que as mais pobres eram as mais afetadas. Então, no Brasil, quem mais vai ser afetado é a base da pirâmide social, que são as mulheres pretas, periféricas, mesmo que não sejam as que mais morram. Então, assim, eu sempre digo, né, pandemia, epidemia, endemia, nenhum vírus, nada que relaciona-se à doença e à saúde é democrático. Não existe vírus, não existe terremoto, não existe, entre aspas, o desastre natural democrático, né? Todos eles têm raça, gênero, classe e também uma coisa que a gente nunca fala, que é a questão de muitas dessas mulheres, dessas pessoas que mais são afetadas, ser deficientes, que eu acho que o o antropólogo Pedro Lopes, chama atenção. A pandemia ela ainda é capacitista. Então, um pouco desse trajeto é longo, mas é longo porque também tem esses vieses que não é um trajeto linear, né? Leitura de um trecho do artigo If You Suspect a Case of Ebola, Free Call 177, ensaio sobre a militarização da saúde na Serra Leoa durante o período da epidemia de ebola, 2014 a 2016, da Denise, publicado em 2018 na revista Cadernos de Campo. Depois de cruzar o mar num ferryboat, chegamos a Freetown. O pier estava lotado de gente e chovia bastante. Quando me deparei com um homem carregando uma folha de papel com o meu nome manuscrito. Era Mohammed,
o sobrinho de minha futura supervisora no país, Aisha Fofana Ibrahim. Entramos no carro em direção à casa onde residiria parte da minha estada no país. Enquanto a chuva diminuía e o céu se tornava rosa avermelhado, eu observava a cidade pela janela. Primeiramente, impressionou-me sobremaneira as grandes vias de acesso como avenidas e estradas, muitas delas implementadas por companhias chinesas. Sendo uma pessoa que mora em São Paulo, talvez não ficasse espantada com o tráfego intenso de carros. Ao contrário, choquei-me com o trânsito. Demoramos cerca de 1h30 em um trajeto curto. Observava os muros com frases imperativas de alerta ao ebola. Muitas propagandas outdoors que mostravam campanhas do governo e também de outros organismos internacionais de prevenção à epidemia. Porém, o que mais chamava a atenção era a quantidade de embaixadas, prédios de ONGs internacionais e a imensa quantidade de carros importados de grande porte pertencentes a organizações internacionais, algo muito além do que o já esperado Medicine Sans Frontières. Alguns exemplos são UK Aid, USAID, China Aid, Plan International, Child Fund International, UN, UNICEF, Partners in Health, Red Cross, dentre inúmeras outras. Ou seja, uma incontável frota de veículos de organizações internacionais responsáveis por ações humanitárias. Atrás de cada carro daquele existiam vários outros carros da mesma organização cruzando a capital e as rodovias do país. Uma estrutura de apoio que inclui motoristas locais, escritórios, guest houses, equipes estrangeiras, de especialistas e voluntários, tanto europeias quanto estadunidenses. Isso sem contar as ações de ajuda humanitárias levadas e implementadas por missionários religiosos estrangeiros. Lembro-me de pensar, isso parece um cenário de guerra. Risível na medida em que jamais havia estado em um local em guerra. O interessante talvez seja refletir sobre o que me levou a ter este breve pensamento enquanto via Freetown pela primeira vez. Para esta reflexão, convoco o antropólogo Alan Feldman e a filósofa Susan Sontag. É comum, agora, que as pessoas, ao se referirem à sua experiência de um fato violento em que se viram envolvidas, um desastre de avião, um tiroteio, um atentado terrorista, insistam em dizer que parecia um filme. Isso é dito a fim de explicar como foi real, pois outras qualificações se mostram insuficientes. Enquanto muitas pessoas em países não industrializados ainda se sentem apreensivas ao ser fotografadas, suspeitando tratar-se de algum tipo de transgressão, um ato de desrespeito, um saque sublimado da personalidade ou da cultura, as pessoas de países industrializados procuram ser fotografadas. Sentem que são imagens e que as fotos as tornam reais. Como aquela cena que via pode ser associada a um cenário de guerra? Para tanto, precisaria de conexões imagéticas, propagandas televisivas, filmes, reportagens jornalísticas. A produção da cultura do medo, através das imagens, tudo tem a ver com Serra Leoa. Refiro-me não somente ao jornalismo de guerra, mas igualmente, talvez principalmente, à produção cinematográfica dos últimos anos, que reforçou essa imagem do terror para uma grande massa de telespectadores através do cinema hollywoodiano. Bom, tá sendo assim um prazer te escutar, Denise, tô adorando. E a minha questão vai um pouco pro lado da etnografia mesmo. Tem um dos teus textos, aquele que se chama If You Suspect a Case of Ebola, onde tu começa descrevendo a tua chegada no aeroporto. E ali realmente a gente vê assim a carne, né? A gente acompanha a antropóloga chegando, as suas inquietações, as suas dúvidas, né? Aquele friozinho na barriga que a gente sempre sente, né? Então, a minha questão vai um pouco por esse lado, né? Quer dizer, como é que foi esse teu contato com a realidade local? Um pouco tu falaste já, né, que foi a partir da rede da tua supervisora, né, a professora Aisha, e nesse sentido, tu disseste que tu não domina tão bem, assim, o CRIO, mas como é que foi interagir com essas mulheres, né? São 18 etnias,
Tu tiveste o auxílio de intérpretes ou foi mais assim na boa vontade, uma ajudando a outra? Como é que foi, então, teu acesso ao campo, né? E eu queria também, uma outra dúvida minha, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre, então, essa fala das mulheres, pelo que eu entendi, não era em inglês, né? Com esse discurso mais hegemônico, né? A narrativa mais oficial do discurso da violência, né? Que, até certo ponto, pelo que eu entendi, a gente pode dizer que era o discurso branco, europeu, masculino, né, o discurso das agências humanitárias, esse discurso que vem de fora, né, e contraposto com esse discurso das mulheres que tu tiveste acesso, né, como é que tu lidaste com isso, como é que foi compreender essa realidade? Como a professora Adriane colocou, é bem legal ler como tu coloca sobre a tua chegada em Serra Leoa, também te colocando influenciada pelas imagens que a gente é bombardeado a vida toda, tanto pelo jornalismo sensacionalista e talvez principalmente pelo cinema hollywoodiano que coloca países como Serra Leoa somente como um cenário de tristeza, né? As pessoas colocadas somente como pessoas que estão numa situação de sofrimento, a situação de vulnerabilidade, sem se pensar nem um pouco sobre o cotidiano, sobre a vida que segue. E aí tu te coloca como influenciada e coloca também no texto como essa tua visão vai mudando. E aí eu queria te perguntar sobre o uso das polaroids, né, como ferramenta metodológica da tua pesquisa, que teve esse momento de questionar a invisibilização das mulheres de Serra Leoa e por que quem mais aparece na mídia ocidental é o médico branco, é das ações humanitárias que vão lá para ajudar, e o uso das polaroids, né, que tu tanto fotografa quanto entrega a câmera para que as pessoas fotografem também, e esse cotidiano que transparece, as pessoas sobreviventes da epidemia de ebola transparecem como querem ser vistas, e algumas fotos não entram no ensaio também, porque ficam somente com essas pessoas, né? E aí eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso. Eu realmente tô bem tocada, bem emocionada de ter lido teus textos, me identifiquei muito e muito honrada de poder participar dessa entrevista. Eu agradeço muito, Gabi, Adriane. Vou tentar falar um pouco, assim, falar mais do campo. Eu tinha muito medo. Como foi uma preparação para campo muito difícil, né? Quando eu cheguei, eu tive duas sensações. Eu tive aquela sensação de nunca tinha passado por checkpoints, né, de pandemia, de doença, de epidemia. Então, aquela sensação de passar, preencher um formulário, onde eu estava vindo, que doenças tem no meu país, se a minha temperatura antes qual que era, e passar, né, naquela barreira, que é uma barreira militarizada, mesmo dentro do aeroporto, aquilo ali me deixou muito tensa. E o meu único medo era de não entrar no país. Você está num momento, né, a pesquisadora, eu, no caso, estou num momento de tensão, e parece que eu estava explodindo, que a minha temperatura estava explodindo, né, eu estava toda vermelha, estava muito suada, estava muito cansada, e eu tive muito medo deles apontarem aquela pistolinha do termômetro, e por conta que eu estava sentindo, né, toda aquela temperatura e todo o calor, suor e a tensão, de dar uma temperatura maior do que a permitida. Na hora que passou, foi um alívio muito grande. E eu tinha preocupações muito grandes com a língua. Eu tinha preocupação de que se o inglês era suficiente, se eu ia conseguir. Quando eu cheguei lá, de repente, eu vi um outro mundo, assim. Eu vi um mundo extremamente, né, são 18 línguas, mas a língua mais falada é, né, por todos, inclusive por todas as etnias, assim, é o crio. Essa época, hoje eu falo um ó crio, que é um crio feio, mas eu entendo, né, e eu consigo me comunicar. Imagina na primeira vez, eu não sabia nada, não entendia. E ali, naquele aeroporto, naquela entrada, eu percebi
ia ser extremamente... ia ser um campo muito rico, mas ia ser um campo complexo. Mas na hora que eu passei por todas essas barreiras, e a gente chega lá, né, o aeroporto internacional, na cidade de Lung, e atravessa o mar para chegar em Freetown, que é a capital. Na hora que eu sentei para esperar a lancha para ir para Freetown, eu realmente senti uma sensação assim de plenitude. Ao invés de ter medo do ebola, eu tinha medo de não entrar no país, eu tinha medo de ser mandada de novo para a Europa, para ir para o meu país, para vir para o Brasil. Não ia acontecer por conta da minha temperatura estava normal, não estava doente. Todo aquele um ano de preparação, um ano e pouco, um ano e meio de preparação para esse campo, para aquela chegada, veio na minha cabeça. E aquilo tudo foi muito forte e eu senti uma tranquilidade naquele momento. Mas quando eu cheguei em Freetown, aquela imagem das várias embaixadas que tem em Freetown, vários carros das agências humanitárias, me deu aquela sensação que eu escrevo no texto, né? Me deu a sensação que eu estava num cenário de guerra. Mas qual que era um cenário de guerra? Eu nunca tinha vivido numa guerra, né? Eu tinha visto filmes de guerra. E depois eu fui descobrir, não, que aquilo é um cenário cotidiano de um país que o Estado não é ausente, sim, mas ele é suplantado pelas agências internacionais. Então, assim, aquele ali é um ambiente comum. Não era um ambiente... Era por conta do ebola, mas não era só por conta do ebola. Em 2017, quando eu chego novamente, é o mesmo cenário. As agências humanitárias na Serra Leoa, elas são presentes, né? Ela faz a vez do Estado. Então, com o tempo, eu fui entendendo que coisas que aparentemente eram, pelas minhas leituras, ou pela internet, ou pelas fotos, eram uma excepcionalidade, na verdade, não. Era como o país vivia. Era o cotidiano do país. A questão do CRIO, eu tive aulas de CRIO, né? Primeiro eu disse pensar que não tem professor de CRIO, então eu pedia a quem eu achava que podia me ajudar, eu pagava, né? Pagava um preço que eu achava justo. A princípio foi difícil, porque não era exatamente uma didática, né? Eu precisava aprender um CRIO como se aprende inglês, francês, espanhol e português, e realmente não existia esse profissional que eu conhecesse. Lógico que existe, mas que eu conhecesse naquele momento. Então, eu fiquei 2 semanas viajando com a Aisha, eu fui para vários lugares, ela me ensinou a trocar dinheiro, eu convivia com a família dela, eu convivia com as mulheres, mas tudo assim, eu participava de tudo, ninguém traduzia nada para mim. Eu conversava em inglês com quem sabia inglês, com quem não sabia, eu prestava atenção, eu tentava. Então, assim, foi tentativa e erro, porque eu não tinha dinheiro para pagar tradutores e intérpretes e não queria. Realmente, o que eu podia ajudar nas comunidades onde eu estava, ajudava financeiramente, mas eu não queria ter nenhum tipo de mediação. Eu sabia que, não tendo mediação, o trabalho de campo ia ser muito mais lento, muito mais difícil, iam ter muito mais ruídos, mas eu ainda acreditava que aquilo ali iria valer a pena. E no final eu achei que valeu. E a questão de como eu transitava, assim, no início, eu não era uma questão de medo, porque o medo, eu tinha medo de não entrar. Depois que eu entrei naquele país, e que eu viajei com a Aisha, que eu aprendi a trocar dinheiro, e que eu fui fazendo as minhas amizades, eu não tinha medo de viajar sozinha, eu não tinha medo de fazer nada sozinha, e não achava as pessoas nada perigosas. Quando eu vi que aquela imagem da violência era uma imagem, obviamente, que existiu, né? Claro, muitas pessoas morreram, teve muita violência, sim, na Serra Leoa, inclusive teve muita morte e militarização da saúde durante o ebola. Não estou dizendo isso, mas quando eu compreendi que a espetacularização da violência não era a violência que foi vivida de fato ali,
o que também foi, mas que ela já tinha sido ressignificada, ela já estava em outro campo do imaginário, fiquei muito mais tranquila. Então, o que eu me assegurava era sempre assim, e sempre estar entre mulheres. Eu descobri que pesquisar mulheres, né? Estar entre mulheres é estar próxima da morte, estar próxima da dor, mas também obviamente, estar próxima do cuidado. Então, onde quer que eu fosse, mesmo que eu não conhecesse ninguém, eu me assegurava sempre de estar entre mulheres. Viajando nos ônibus, eu me assegurava de poder sentar perto de mulheres, me assegurava de, onde eu fosse à noite, ter mulheres, sempre trocar olhar com mulheres, não porque eu já tenha sido ali ameaçada, nunca, mas eu achava que isso me garantia, não só na Serra Leoa, mas inclusive no mestrado, mesmo indo ali para Aparecida do Norte, perto da cidade de São Paulo, isso me garantia que eu estava entre pessoas que entendiam o mesmo tipo de fragilidade que eu passava. E a questão sobre a questão da violência, sobre a espetacularização e as narrativas, né? Isso aí foi o que moldou a minha pesquisa inteira. E eu digo assim, existe uma forma narrativa, não só na Serra Leoa, mas como nós estamos falando de lá, mas eu acho que nós vamos identificar em todas as nossas pesquisas aqui, existe uma certa forma narrativa masculina, e aí pode, inclusive, mulheres fazerem essa forma. Quando eu falo a forma narrativa masculina, não quer dizer que só homens façam. Por exemplo, a narrativa da guerra, né? A narrativa oficial, a narrativa do homem, do heroísmo, ou então no Ebola, a narrativa do homem branco, médico, mas mesmo assim tem a narrativa do sobrevivente negro, serra-leonense pobre, uma narrativa muito linear. Eu descobri, numa das minhas conversas com sobreviventes, eu descobri que não era o que eu buscava. Por exemplo, quando eu percebi, eu estava conversando com 2 sobreviventes, inclusive um virou meu amigo, que é Mokai, e que primeiro eles falavam inglês, né? E eu percebi que o discurso deles era linear e que eles me falavam que eles já tinham sido entrevistados pela CNN, inclusive por reportagens do Brasil, porque Mokai, ele tinha uma aura de heroísmo, né, do sobrevivente heróico, e eu tentava conversar com as mulheres sobreviventes e elas não conversavam comigo. A princípio, eu achei que era porque elas não falavam inglês, não falavam Mende. E aí, com o tempo, conhecendo melhor essas mulheres, e mesmo não tendo aprendido Mende tão bem, sei muito pouco, e nos damos muito bem, somos hoje, além de serem minhas interlocutoras, são as minhas parceiras, minhas amigas, eu entendi que não era por conta disso. Porque enquanto aqueles 2 sobreviventes homens, eles podiam estar nesse lugar do discurso, da fala, de contar, aquelas mulheres sobreviventes, elas estavam correndo em busca, neste evento, na escola de uma das cidades da Serra Leoa, elas estavam correndo atrás de doação de saca de arroz para suas comunidades. Um evento com vários sobreviventes da Libéria e da Serra Leoa. Então, na verdade, aquilo ali foi um choque para mim. Em alguns momentos da minha pesquisa, que eu lembro assim como um choque mesmo, mas um choque de insight muito violento. Eu tive o insight de que o que eu estava buscando não era que eu queria falar com quem não queria falar comigo. Eu estava buscando era exatamente o cotidiano. É que aquelas mulheres não tinham tempo para mim, elas não tinham tempo para falas heróicas, nem demoníacas. Elas não tinham tempo para falar uma narrativa longa, exaustiva sobre o que já tinha passado. Eu queria acessar aquilo, eu queria acessar aquela narrativa delas. Então, assim, eu tive que conviver, eu fui morar nas vilas, nas comunidades, eu acordava cedo, ia para a cozinha com elas, que é a cozinha no chão, né? Muito parecida com as de algumas comunidades indígenas no Brasil e quilombolas. Então, vivendo a vida com elas, e na vida, enquanto pila pimenta, nasce uma criança, morre uma pessoa, a gente vai no cemitério,
as histórias foram aparecendo, porque elas só faziam sentido no cotidiano. Aquele tipo de narrar me interessava muito mais. Não que o lugar da narrativa linear, né, masculina, não tem o seu lugar, mas ela já é oficial, né? Ela já está nos livros, ela já está nos jornais. E eu queria entender a outra narrativa, só que a outra narrativa ela não é heróica, é uma narrativa do cotidiano, uma narrativa do cuidado. Então, não é que as mulheres não sofreram, mas elas entendem. A minha maior inspiração, eu tive 4 grandes inspirações teóricas na minha tese. Eu digo que a minha tese ela foi do campo para a teoria, não ao contrário, mas dentro de quando eu achei, eu tive 4 grandes inspirações. A primeira grande inspiração é a Vina Das. Ela fala dessa descida ao cotidiano, né? Ela fala, não existe definição de violência, não existe a definição de violência espetacularizada, existem violências. Na minha tese eu faço 2 tipos né, eu separo em 2, os dias violentos, que são os dias de guerra, e a violência dos dias, que é o dia do cuidado, do ebola, da mulher que desde 5 anos de idade está trabalhando. Então, assim, eu estava muito interessada nisso, nessa descida brusca para o cotidiano. E aí que eu cheguei no cuidado perigoso. Essas mulheres, elas só se infectavam e transmitiam através do cuidado, essa responsabilização do cuidado. Através dessa pergunta da Adriane sobre, né, dessa espetacularização e também do narrativa do homem branco europeu, e foi justamente isso que transformou completamente a minha tese, que passou de uma busca de uma narrativa por sobrevivência para uma busca de uma narrativa das mulheres, vivas e mortas. E por que mortas? Porque toda a comunidade que eu chegava, eu perguntava, quem morreu aqui primeiro? Todas foram mulheres. Realmente, na Serra Leoa, os primeiros mortos de uma comunidade foram mulheres. Através daquilo, eu ia fazendo mapas do parentesco e do cuidado. Meu ego sempre era uma mulher morta. Ali eu ia perguntando, quem morreu e quem sobreviveu ao redor dessa mulher? Geralmente eram vizinhas, amigas, mães, filhas. Quer dizer, era a rede, a trama de cuidados, do parentesco, da vizinhança. Né? É esse momento em que cuidar transmite a doença. Cuidar é risco, é segurança. Cuidar é perigoso. As mulheres elas ficam mais vulneráveis em momentos de crise, em eventos críticos. E a Vina Das me ajudava muito na leitura dela sobre a partição da Índia e do Paquistão, ajudava muito a entender isso. E eu queria essa narrativa, e eu me interessava por essa narrativa. E até hoje é a narrativa que eu mais me interesso. Inclusive no Brasil, na pandemia do Covid-19. E tem tudo a ver com as polaroides, Gabi. A minha ideia não surge no doutorado. No mestrado, como eu pesquisava pessoas, eu queria levar algum agradecimento para elas. E aí eu tirava fotos, chegava em São Paulo, imprimia e mandava para casa das várias pessoas que eu encontrei no caminho. Pessoas de Minas, pessoas de várias outras cidades do interior. Só que isso dava um trabalho, muitas cartas voltavam, infelizmente, porque essas pessoas falavam assim, eu moro na chácara tal. Não tinha endereço. Mas eu queria isso, porque aquelas pessoas tinham me dado a sua atenção, né? Tinham me dado a confiança de contar para mim as suas promessas, né? Que muitas vezes envolviam filhos, doenças sérias, mortes. E aí, quando eu fui para Serra Leoa, eu levei a minha câmera profissional e eu lembrei dessa questão de como que eu vou poder retribuir, né? Além de, na comunidade, poder ajudar com algum dinheiro, que não é ajuda, né? Eles estão me recebendo, estão me dando, né? Estão me oferecendo a sua comida, a sua comunidade. Então, assim, o que eu podia oferecer de dinheiro, eu oferecia. Era pouco pela quantidade de coisas que eles precisavam, mas eu achava muito importante. Sempre ganhava muitos presentes também. Ganhava muitas galinhas, ganhava
galinhas que essas pessoas não comiam, né? Então, assim, eu me sentia muito honrada e tentava dividir, né? Tentava não, dividir tudo que eu ganhava, obviamente, porque eu morava com outras mulheres e com crianças, meninas. E a Polaroid foi o seguinte, eu pensei o seguinte, mas eu tô indo para Serra Leoa. Tirando a capital, que eu, né, na primeira vez, que eu não vou conhecer de primeira, eu não vou nem saber onde que imprime foto, e demorou um tempo para eu entender a dinâmica da capital, que dá para fazer tudo que se faz aqui em São Paulo, mas eu não sabia muito bem como fazer ainda, no início de 2015. Eu pensei, vou levar uma Polaroid, uma máquina Polaroid. Eu não lembro, vocês se recordam, foi quando a Fujifilm, ela lançou aquela máquina de Polaroid pequena, mais barata, né? Exatamente naquele ano ali, foi em 2013, 2012, eu não lembro. Eu falei assim, vou levar, eu compro os filmes e levo. E aí, como a minha pesquisa estava focada em mulheres, e o que a gente sabe que o que é caro da Polaroid, dessa Polaroid pequena, não é a câmera, são os filmes, né? As caixas de filmes. Eu fiz uma quantidade que eu me arrependo até hoje das 2 vezes de não ter comprado mais. Eu explicava em todas as comunidades que eu vivi, que eu chegava, eu explicava primeiro que eu vinha do Brasil e que eu era uma estudante, que eu não poderia doar dinheiro e que eu só iria fotografar mulheres e mulheres que fizessem parte da minha pesquisa. No início foi complicado, porque as pessoas, muitos homens não entendiam, era muito difícil, mas eu fui firme nisso, justamente porque não tinha o suficiente e eu não tinha realmente pretensão, não tinha mesmo não. Eu queria ficar com uma, né? Era sempre assim, eu tirava uma Polaroid, dava para a pessoa que eu tirava e queria ficar com uma para mim. Eu queria guardar, eu queria sim usar elas na tese, mas depois, quando eu vi 60 mais ou menos que eu tenho, elas são de uma força, né, e do retrato, que as pessoas se posam, elas posam, né, e elas aquela dignidade impressa, né, da seriedade, porque é uma seriedade muito parecida com aquela coisa de fotos do sertão, mineiro, baiano, né, das pessoas que, né, aprumam para foto. E aquilo ali me impressionou muito, só que eu também não achava que ia dar muito, surtir muita coisa, não, mas cada dia eu acho que elas são mais importantes para mim, elas são mais importantes para minha pesquisa. Uma coisa que também mostra essa trajetória não linear, né, do tanto que a gente vai descobrindo que na nossa pesquisa tem coisas que elas, a princípio, elas foram sem pretensão, que depois talvez elas virem a nossa pérola. E não só isso, Gabi, como também eu tenho uma coisa que eu tenho procurado trabalhar. Eu comecei, como eu tirava fotos, eu comecei a ganhar fotos. E aquelas pessoas, pensam, pessoa que mora numa comunidade de 900 pessoas, ou menos, assim, elas têm aquela foto que alguém tirou ou deu para ela num momento de festa, num momento importante. A enfermeira, ela me deu a foto de quando uma das fotos do curso dela de enfermagem, quando ela era mais jovem. Então, eu tenho essas fotos, eu ganhei de presente, eu não só dei, ofereci, melhor dizendo, né, essa dádiva da Polaroid, como eu também recebi. Isso eu não pus na tese, eu não pus em lugar nenhum, mas a partir das pessoas me falando da potência da Polaroid, eu comecei a pensar também na potência das dádivas recebidas por mim, né? Dessas fotos importantes. E só para terminar, eu acho que tem a ver com o roubo também. Eu fui roubada 2 vezes na Serra Leoa. Não fui roubada, fui roubada, né? Abriram à noite a janela do meu quarto, uma gangue de rapazes. As pessoas da comunidade ficaram muito envergonhadas, mas não é nada muito diferente do Brasil e da condição que nós deixamos os nossos jovens, né? E do que eles têm que passar para sobreviver. Quando a minha câmera foi roubada, eu não dava muita atenção para as Polaroids, a não ser de uma troca de presente mesmo. Eu tirava muito mais Polaroid do que eu poderia numa pesquisa. Inclusive, como a Gabi falou, tem Polaroids que eu não tenho a cópia, né? A cópia, assim, entre aspas, porque eu
tinha essa pretensão com a Polaroid qualquer. Quando a minha câmera foi roubada, furtada, desculpem, eu comecei a pensar, gente, o que eu tenho com essas Polaroids? Muitas das imagens que eu vou ter, talvez não para ilustrar, e não é questão de ilustrar, mas para ter a minha tese, vão ser as Polaroids. Então, é um pouco isso, as Polaroids ainda são talvez a maior potência do meu trabalho, mas também um pouco difícil de entendê-las, porque a gente só entende o trabalho da gente também depois, né? Poxa, obrigado, Denise, muito bacana, né? Eu acho que você fala um pouco também sobre como que o registro do cotidiano, né, ativo, né, altivo dessas mulheres, de alguma maneira também mostra a violência dessa história oficial única, né? De como que essa história oficial única soterra, eu acho que essas narrativas cotidianas que você estava dizendo, né? E como as Polaroids são capazes de mostrar isso, né? Agora a gente vai passar para o último bloco, para a gente se encaminhar já para o final, né? E o Francisco e o Ítalo vão fazer perguntas relacionadas ao artigo que você enviou aqui para publicação da Tessituras, né? E aí eu vou passar agora a palavra para o Francisco. Boa noite, Denise, muito interessante, está realmente riquíssimo. Mas eu gostaria de trazer, então, algumas impressões que eu tive, imagens, na verdade, que vieram quando eu estava lendo esse teu artigo. Eu acho que, basicamente, vai lidar com a questão da desigualdade, caso de gênero, raça, mas né? Também, mas fundamentalmente de gênero. Eu, nesse momento, lendo o teu artigo, lembrei de uma colega muito querida, uma filósofa que trabalhou comigo na universidade, senhora já de uma idade na época, e eu jovem, a gente discutindo lá sobre educação e os problemas da educação e tudo mais, e eu lidando com questões de gestão, que acontece, e ela chega e diz, olha, o problema era uma conversa de bar, né? E ela diz, o problema são as mulheres, ela uma feminista, é o seguinte, ela me explica rapidamente, a profissão de professor estéreo, ela já foi muito valorizada no final do século XIX, e justamente no período em que começam as mulheres a ter mais espaço, tá? Nesse processo, um dos caminhos, o acesso das mulheres a profissões como o magistério, né? No momento, uma profissão importantíssima. No momento que essas mulheres acabam acessando esses espaços, é justamente o momento, né, dentro desse processo, contínuo, em que se começa a desqualificação mesmo da profissão e a falta de prestígio, né? Contraditoriamente, né, uma profissão tão importante, fundamental para a sociedade, começa a ser completamente desqualificada, né? E ela defendia essa presença da mulher como um dos elementos, né, que a gente podia chamar atenção. Esse fato pula um outro, que foi recente agora, e eu tive eu não vou falar sobre desprazer, mas eu resolvi toda aquela gravação da reunião ministerial que recentemente foi mostrada entre o presidente da República e o Moro, né? E eu observando aquela reunião, era o período do acirramento já da pandemia aqui no Brasil, né? E me chamou muito a atenção, diante de várias coisas que estavam sendo colocadas lá, que um dos temas menos tratados foi a questão da pandemia e do cuidado, né? Ali, eu assistindo aquilo, eu pensava, meu Deus do céu, né? Pensava nas pessoas que estavam passando por aquele processo e nas pessoas que estavam na linha de frente também, né? Pensando nas mulheres, nas enfermeiras, né? Uma outra profissão feminina, uma profissão de cuidado fundamental nesse momento, absolutamente desprezado naquela reunião de muitos homens, né? Com uma presença de uma mulher calada, uma outra
que era um pouco um motivo de brincadeira, de xiste ali, figura. Era uma fala muito masculina, não tinha muito a ver com cuidado, nada a ver com cuidado, e sim como controle dos gastos públicos, com desregulamentação das questões ambientais, enfim, aquelas pataquadas todas, no meu ponto, colocadas ali, e a questão central, fundamental do cuidado não era colocada ali. Né? Isso me chamou muita atenção e lembrou também que estavam na frente desse processo, e que eram mulheres. Mulheres, geralmente também mulheres de classe baixa, muitas negras que atuam, né, nesse espaço do cuidado. Né? E ali eu estava vendo talvez um desenho de sociedade. Né? Me entristeceu bastante. Então, na verdade, é mais um comentário, uma provocação para que, se você quiser comentar alguma coisa, mas realmente foram as questões que me conectaram ali. Quando eu estava lendo o texto, eu tinha recém visto toda essa reunião e resolvi trazer aqui. Acho que a gente pode falar um pouco. Obrigado. Aproveitando, né, esse assunto que o professor Francisco puxou, eu vi uma entrevista sua que você fala sobre essa falácia de uma pandemia democrática, e você coloca diversos pontos que, poxa, foi de suma importância para eu vislumbrar essa situação, né, com outros olhos. E aí eu lembro até do caso da Cleonice, que você colocou, que ela morreu no Leblon, que ela nasceu no Leblon e acabou morrendo em Miguel Pereira. Então, eu fico pensando, né, já que, como o próprio professor falou, sobre a precarização dos serviços, né, e a desvalorização, no caso, né, tanto das enfermeiras quanto das diaristas, as moças que trabalham com limpeza, né, na residência dos outros, as diaristas, né. Então, e uma das entrevistadoras, ela até faz uma pergunta sobre uma flexibilização do serviço das enfermeiras, que seria reduzir a carga horária delas e oferecer mais empregos. E aí você começa a destrinchar diversos pontos que eu gostaria que você pudesse até comentar aqui para nós, porque eu acho que, como foi para mim, abriu minha cabeça, eu acredito que possa ser esclarecido para muita gente. Eu agradeço muito, professor Francisco, que leitura sensível. Eu fiquei bastante emocionada, assim, com essa leitura. Dá para se ver, assim, mesmo que as nossas ouvintes não possam nos ver, mas dá para se ouvir, se perceber nessa sua fala. Uma aula, né? Dá para se perceber uma trajetória sociológica, antropológica na sua fala, de uma maturidade incrível. Você estava comentando e eu anotando, assim. Sempre quando me pego anotando bastante, eu me encontro no lugar da ciência que eu acredito. Da gente aprendendo, sempre sendo aluno, sempre estando empolgado, porque eu pensei assim, gente, olha que privilégio meu. Uma pessoa do alto dessa maturidade, de ter que, né, se informar daquela reunião, e ter lido aquele texto pequeno, mas com muita... Realmente eu descrevi com muita dedicação e muito empenho, mas assim, fazer uma leitura num momento tão difícil de uma reunião, mas uma leitura tão sensível daquela imagem, daquelas cenas ali. Realmente eu fiquei muito impressionada com a sua leitura, porque realmente precisa de uma maturidade para perceber isso tão rápido, porque o pouco que eu vi daquela reunião, eu não consegui fazer tantas associações tão profundas, além da raiva, né? Aliás, além da raiva, não, além da indignação. Eu acho que a indignação, ela me cegou para tantos pontos de igualdade social. Raça, porque ali tem brancos e tinha o jovem que serviu
os ministros era um rapaz negro. É isso, eu percebi. Mas essa questão que as mulheres, elas pouco falavam, quando falavam era a ministra Damares, e o presidente pouco se importava com o que ela estava falando, né? Independente do que ela fale, se nós concordamos ou não, é claro, né, que quando qualquer coisa que ela fala não se é dada atenção. Nós concordando ou não, é muito esse lugar do deboche, a outra calada, né? Damares tem uma fala, mas uma fala que não é ouvida, ridicularizada. E quando você fala, na verdade, pouco se falou de pandemia, e associando, né, a lida do meu pequeno texto, da minha pequena contribuição para texturas, que eu falo, pandemia é uma coisa de mulher, e ali não se falou de pandemia, que é uma coisa de mulher, e ali só homens falavam, né? Fiquei muito emocionada, assim, pela sensibilidade dessa leitura, na verdade. Isso foi uma aula, eu agradeço muito, eu acho que todo mundo vai ficar muito impactado, que também tem a ver com o que o Ítalo falou, né? Eu escrevi um texto para um blog que chama Eita, é um blog de ativistas, feministas, mulheres brancas e negras. Elas produzem muitas frases, né? Lute como uma mulher, lute como uma garota, lute como Marielle Franco. Uma forma delas levarem ativismo é vender algumas coisas, e elas produzem o blog, elas me chamavam para escrever. Eu escrevi sobre a Dona Eunice, ainda esse resquício da escravidão. A Dona Eunice, ela foi a primeira morte no estado do Rio de Janeiro. Ela trabalha 20 anos no Leblon para a mesma família, viaja para a Itália no Carnaval no Brasil, né, para se afastar dessa popularização que é o Carnaval no Brasil, e vai para a Itália, volta, e a Dona Eunice dormia 4 dias no Leblon, aquela casa, e depois ia para Miguel Pereira. Então ela adoece no Leblon, morre em Miguel Pereira, e a patroa dela não achou que deveria contar que poderia ter sido contaminada. Isso tem tudo a ver com essa reunião onde um homem negro serve vários homens brancos, e que mulheres não falam, só tem 2 mulheres. Então, é realmente o retrato da nossa sociedade, que é uma sociedade racista, misógina, patriarcal. E a fala de vocês, que eu vejo muito mais como um comentário adensando a minha fala, vai me deixar mais pensativa ainda. É que realmente a pandemia, ela serve para descortinar as estruturas da sociedade, né? O que sempre existiu. Agora com a pandemia, descortina, e a gente vê uma estrutura extremamente racista, misógina, homofóbica, da precarização do trabalho. No momento que a gente mais precisa do Estado, é um momento onde, recentemente, a gente passou pelo desmantelamento do SUS, uma doença onde a gente tem o primeiro grupo de risco, como velhos, né, idosos, uma sociedade que desvaloriza seus velhos, que ri dos seus velhos, e que retira a seguridade social, previdência social dos seus velhos, precarização do trabalho. Então é como assim, abrisse, né, abrisse a cortina com toda a violência dessa nossa estrutura desigual no país, e que a gente vê, e isso é fantástico, professor Francisco, porque realmente é isso. Que uma reunião ministerial vai falar de uma pandemia, se nós somos governados por homens brancos, classe média alta, enfrentando, entre aspas, uma crise que é um lugar do cuidado, um lugar feminino, mulheres que têm os seus trabalhos precarizados, agentes de saúde. Então, assim, não sei se eu tenho mais a falar, porque eu acho que o professor Francisco, como as minhas polaroides, sem muita pretensão, só fazendo um comentário mesmo para adensar a conversa e para colaborar, eu acho que ele sintetizou um país. O senhor sintetizou uma pandemia nessa fala. E é isso mesmo, e é o que eu trago no texto também da Dona Cleonice. É uma doença do cuidado, é uma doença onde mulheres são protagonistas,
As mulheres não são as que mais escrevem, porque elas não têm tempo, né? É engraçado porque, por exemplo, eu estou falando dos meus amigos. Os meus amigos, antropólogos, cientistas políticos, sociólogos, nunca escreveram tanto. Por quê? Porque antes eles tinham que... Ainda tem que dar aula, muitos, né? Mas muitos estão sem dar aula virtual, porque essas universidades decidiram não dar. Então, muitos deles estão num momento de poder ficar em casa com seus livros, com seus pensamentos, mesmo que seja difícil. Não estou diminuindo a dificuldade para eles, mas a mulher, ela vai ficar com as crianças, ela vai cuidar do cuidado da casa, dos filhos, do marido. Nós estamos falando de casais e famílias, não necessariamente são famílias conservadoras, são famílias que estão na elite intelectual, mas sim, o trabalho do cuidado ainda continua sendo o trabalho da mulher. Então, a mulher, ela publica mais de 50% dos artigos no Brasil. Caiu, né? Drasticamente. E é por isso, é porque a pandemia, ela serve como um retrato, é como se tivesse tido um instantâneo, uma polaroid mesmo, da nossa sociedade, assim. Que eu acho que ela vem mostrar o seguinte, eu não tenho uma leitura positiva que várias pessoas têm, vários filósofos, inclusive que eu gosto, e filósofos marxistas falando que vai mudar, né? Um momento da capitalismo ou cair ou ser transformado, eu acho que não. Eu acho que o capitalismo ele se regenera muito mais rápido do que qualquer doente de Covid. Serve para mostrar que eventos críticos, como pandemia, epidemia, que precisam de soluções coordenadas, como, por exemplo, o SUS, auxílios emergenciais, uma sociedade conservadora nos costumes e liberal na economia, ela não sustenta uma crise dessa. E a gente vê o maior retrato disso nem é o Brasil, é os Estados Unidos, né? Foi o país que mais se chocou como o sistema conservador neoliberal não sustenta uma crise desse tamanho. Eu queria terminar, eu sei que eu não respondi muito, mas eu acho que eu gostaria muito que a gente ficasse com essa imagem que o professor Francisco construiu. Eu queria agradecer todas e todos vocês muito mesmo, assim, da generosidade, da escuta e da troca, e dessa sensibilidade da gente poder crescer academicamente junto, mesmo num momento tão difícil. Muito obrigada, Guilhermo, Adriane, Gabi, Ítalo, professor Francisco, por essa... Vou levar essa imagem para onde eu for. Onde eu puder explicar, eu vou levar essa imagem que o senhor construiu. Muito obrigada, gente. Denise, foi um prazer te escutar, foi riquíssimo. Agradeço muito a sua generosidade, eu acho que foi realmente uma aula muito generosa, dialogada, enfim, vai ser muito interessante para quem escutar e muito bom conversar com você. E realmente, as suas imagens aqui são poderosas, pode saber. Um forte abraço. Denise, nós que te agradecemos assim imensamente com a tua generosidade, né? E com uma enorme sensibilidade você mostra também, através do que, entre 1000 aspas, não deu certo na sua pesquisa, quantas coisas deram certo, né? E, enfim, a gente aprendeu muito te ouvindo, foi um prazer enorme, é muito difícil até sintetizar tanta coisa que a gente aprendeu. Denise, muito obrigada pelas respostas, pela tua fala, foi muito bom te ouvir. Com certeza enriquece ainda mais os textos e as imagens e as entrevistas que a gente viu. Muito, muito bom falar contigo, estar presente nesse momento aqui. A tua pesquisa é muito, muito cheia de insights, assim como tu também parece ser uma pessoa muito cheia de insights, como o insight que tu teve hoje aqui enquanto a gente conversava, falando da fala do professor Francisco. Isso é bom demais e também, pelo menos na minha visão, é uma coisa muito feminina. Concordo. Eu também.
É fazer ciência isso, né, gente? É trocar. Não adianta, é a reciprocidade. É Marcel Moço de novo. Muito prazer em falar contigo. Adorei, amei. Bem, eu gostaria de agradecer o convite, né? Estar participando de mais um programa desses, e em especial a Denise, porque foi muito prazeroso estar conhecendo mais o trabalho dela, as entrevistas que eu vi também por fora daqui. Me abriram muito a mente, o posicionamento dela, então eu só tenho a agradecer a oportunidade de ter conhecido o trabalho da Denise, e mais uma vez, muito obrigado. Realmente, hoje eu senti aqui que eu fiz, através da ciência, futuros bons amigos de escrita e de bares também, isso me deixa muito feliz. Muito obrigada, gente.